Olá, povo lindo, povo abençoado de Deus, a paz de Jesus, o doce amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Hoje é dia 14 de setembro, segunda-feira, hoje é dia da exaltação à Santa Cruz. Hoje é dia onde nós lembramos a morte de Jesus na cruz, a que nos redime, a que redimiu o mundo, que salvou o homem do pecado para trazer a vida eterna a cada um de nós. Morte cruenta, uma morte, claro, dolorida, mas uma morte aonde veio nos salvar o Filho de Deus, Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje, a palavra nos traz para refletirmos o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Evangelho de São João, capítulo 3, versículos do 13 ao 17, e nos ensina assim: Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta festa da exaltação à Santa Cruz, lembremos desta palavra, a qual o Evangelho de São João relata, que vai dizer a mim e a você que nós precisamos acreditar na cruz de Cristo como um instrumento de salvação a cada um de nós. Pois a palavra de Deus, meus amados e amadas, nos garante para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todos que creem em Jesus Cristo não morra no seu pecado, mas uma vez confessado, tenha a vida eterna. Porque Deus amou de tal modo, de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Duas vezes o texto relata para nós: todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 16 vai dizer ainda além, a mesma coisa, mas dizer que Deus nos amou de tal modo que deu seu Filho único, unigênito, para que nós possamos crer e ter a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para nos condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas devemos lembrar que Jesus foi condenado à morte e morte de cruz. E foi condenado pelos homens. Mas uma vez condenado à morte de cruz, morto, crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Venceu a morte. Destruiu as forças infernais, daquilo que imperava sobre nós. Ele tirou o peso que era nosso, ele carregou sobre os seus ombros. O profeta Isaías vai lembrar no capítulo 53 do servo sofredor, daquele que não tem aparência humana, escória da humanidade, homem das dores, mas graças às suas chagas fomos curados.
Graças às chagas de Jesus, fomos curados. E esse versículo 13, onde a palavra nos diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu, o próprio Cristo, que se encarnou no seio materno da bem-aventurada Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Deus quis assim. Morreu, morte de cruz, nos libertou do pecado, mas nós precisamos fazer por onde? Nós precisamos viver uma vida de conversão, porque o mundo a todo instante oprime o homem. Deus liberta, o mundo oprime. Só que Cristo venceu a morte. E diz a palavra que Deus enviou Jesus ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só que aqui vai continuar o texto que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho único de Deus. Precisamos assumir, meus amados e amadas, de uma vez por todas, a cruz de Cristo. Lembrando daquela passagem que quando Deus deu a ordem a Moisés para levantar um haste da serpente no deserto, que todos aqueles que olhassem para aquele haste com aquela serpente de bronze fossem curados. E hoje nós olhamos então para a cruz, porque essa é uma prefiguração de Cristo. Porque aqui a palavra vai dizer: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Uma prefiguração do Cristo sofredor, que é levantado no madeiro, numa cruz. Ó morte cruenta, mas a morte que nos salva. Jesus é um rei diferente, com um reinado diferente. Não o rei como neste mundo, onde querem fazer do seu jeito, da sua maneira, autoritarismo, mas Jesus é um rei diferente. É o rei aonde a sua coroa é de espinhos, aonde o seu trono é a cruz, aonde o cetro são os seus cravos perfurados em suas mãos, seus pés, a lança que traspassa o seu lado, aonde jorra água e sangue, a misericórdia do Cristo sofredor, vencedor da morte, que se encontra com a nossa miséria para nos salvar. Que neste dia, neste 14 de setembro, dia da exaltação à Santa Cruz, nós possamos passar o dia meditando na cruz de Cristo. E que nós possamos também nos alegrar que foi pela cruz, pela sua morte, pela sua crucifixão, que nós somos salvos. Quando eu falo alegria, não é aquela... Você está entendendo? É de sabermos que Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Que assim seja. Amém. Você é de Deus, viva a santidade. Você é uma bênção. Valeu!